Se você vive confuso, paralisado, perdido, talvez isso não seja por algo que está acontecendo com você, e sim pela voz que você está ouvindo. Meu nome é Bianca Santos, bem-vindos ao canal Intimidade com Deus, e o nosso tema de hoje vai ser como ouvir a voz da fé. Uma das coisas que eu tenho mais aprendido no processo com Deus neste momento é ouvir a voz da fé. A gente sabe que na nossa mente tem muitas vozes, e a gente nem sempre escolhe ouvir a voz da fé. Porque a gente acaba muitas vezes escolhendo a voz do medo, da insegurança, da acusação, aquela voz que vai, não faz isso, não faz aquilo, fica aí onde você tá, não se arrisca, sabe? E em vez de escolher a voz da fé. O mais bem entendido é que a gente não escolhe o que aparece, a gente escolhe o que a gente escuta e o que a gente alimenta. A voz da fé, ela não vai negar a sua realidade, o problema que você está passando, a dificuldade, o que você está enfrentando, mas ela vai interpretar essa realidade que você está vivendo a partir de Deus. A voz da fé, ela não vai falar para você não existe um problema, ela vai falar existe um problema, mas existe um Deus que é maior que o seu problema. Ela sempre vai apontar para a direção, mesmo que a gente não tenha um caminho em vista, não tenha ainda um caminho estipulado, um caminho correto a se seguir. E qual que é a diferença da voz do medo, da voz da insegurança, da voz do receio para a voz da fé? É que ela vai ser baseada no seu cenário, naquilo que você vê, naquilo que você sente, naquilo que você está vivendo, às vezes numa coisa que deu errado, ou até naquilo que não deu errado, naquilo que você nem tentou, naquilo que você nem colocou ainda o seu pé, a sua mão para tentar. É só porque ela fala assim, pode dar errado, ela vai fazer você desistir até de tentar. Essa é a voz da insegurança, do medo. Isso vai gerando o quê? Dúvida, vai gerando desgaste, uma paralisia do interior para fora. E quanto mais você escuta essa voz, mais ela vai governar os seus pensamentos, as suas ações. Tudo isso que eu tô te falando tem base bíblica. Então, se você decidir hoje ouvir tudo isso e colocar em prática, você pode mudar a sua realidade, mudar a sua vida. Entenda uma coisa, tudo começa aqui. Se a sua mente está cheia de medo, você vai gerar paralisia. Mas se a sua mente está cheia de fé, você vai gerar movimento. A palavra nos ensina uma coisa muito valiosa, que é assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Tem uma coisa que Jesus fala aí, não sai da minha cabeça, porque eu levo isso pra minha vida, e quanto mais eu puder colocar em prática, eu coloco. Que é que ele fala assim, se você tiver fé e não duvidar, você vai falar pra esse monte, sai daqui e vai pra lá. E ele vai. E, gente, isso não é palavra mágica, não. Isso aqui, é governo da mente. Deus está nos ensinando a usar uma ferramenta dele que está em nós. Gente, isso vai muito além de qualquer capacidade humana. É assim que Deus vai gerir muitas vezes a nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se a gente tiver fé, a gente vai abrir portas, abrir espaço para que Deus opere na nossa vida através de algo que Ele nos deu, que é a fé. Essa ferramenta é dele. Muitas vezes a gente não segue a voz da fé. Depois desse vídeo, se você decidir pôr em prática, vai com leveza. Não se culpe se até aqui você não entendeu como que funciona a voz da fé, como que muitas vezes Deus usa essa ferramenta para mudar a nossa realidade, a nossa vida. A gente acaba ignorando sim a voz da fé, porque vai além da nossa lógica, vai bem além daquilo que a gente pode mensurar pra gente, porque ela só pede pra você confiar nela. Você não tem explicação, você não tem meios, você não tem maneiras, mas ela tá dizendo confia, acredita, vai dar certo. Se ainda você não tem o caminho, do caminho vai surgir. Deus é contigo. Vai, obedece, vai, faz acontecer, e a voz vai te impulsionando a viver o extraordinário, a viver coisa que você nem imagina. Funciona assim na prática. E às vezes você tá inseguro com a sua obediência, seguro com muitas coisas, mas a fé tá falando, vale a pena obedecer? Não se apoie na sua própria segurança. Na palavra diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Mas obedece, confia, acredita no Senhor. E por isso, muitas vezes, a gente pode escolher a voz do medo. Porque ela parece ser mais real, sabe? Parece bater mais com aquilo que a gente está vivendo. Mas não, a voz da fé, ela vai fazer com que a gente mude a nossa realidade. A voz da fé não é sobre me conhecer em Deus, mas é sobre conhecer a Deus. O caráter dele, sabe? Quando eu entendo o amor, quando eu entendo a compaixão, a paciência, a misericórdia, o cuidado de um pai para com o filho, porque ele amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu filho. Você consegue imaginar esse amor? Que ele deu tudo por nós. Quando você começa a entender o caráter de Deus, mesmo sem você conseguir controlar o seu cenário, você vai descansar, porque você conhece o caráter dele. E as respostas não vai estar no melhor cenário, não vai estar em tudo dando certo. Você vai entender algo muito além do que só a voz da fé, mas o primeiro passo é ouvir a voz da fé.
E sim, vai existir coisas que não tá no nosso controle, que a gente não quer que aconteça. Mas quando eu entendo mais do caráter de Deus, é a partir daí que eu começo a entender quem eu sou nele. Você lembra que eu falei que tudo começa aqui? Quando aqui muda, quando a sua mente muda, quando você começa a escutar a voz da fé, os seus pensamentos mudam. Consequentemente, as suas ações mudam. Se as suas ações mudam, a sua realidade muda. A Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é a pura verdade. Eu não preciso, dependendo do cenário, ficar desesperada, ficar aflita, mas eu posso e preciso escolher a voz da fé, que vai me colocar dentro das asas do Senhor, debaixo da paz que excede todo entendimento. E é bem ali, naquele momento, que a fé vai me guiar. Vai me dar caminhos onde eu não via caminhos, vai me dar estratégias onde eu não tinha estratégia, vai me dar ideias onde eu não tinha ideias. E, gente, é real. Acontece. Isso é fé na prática. Se você tiver fé, mas você não colocar em prática, bem que a Bíblia fala, ela é morta. Então a fé, ela precisa te dominar. E como? Leia a palavra, busque na palavra, transforme o seu pensamento. É por isso que o Senhor fala, a gente precisa ter uma mente renovada, porque senão o seu cenário não vai mudar, a sua vida não vai mudar. Não adianta você falar, eu creio que Deus pode fazer. Ele pode, mas você crê, sabe? O que você está fazendo a partir da sua fé? Ah, Deus, ele me falou que eu posso ir e fazer isso. Eu posso ir e conquistar aquele emprego. Eu posso ir e conquistar aquilo que eu quero, que eu tenho no meu coração. Enfim, não importa o que seja. Mas se eu não me movimentar de acordo com minha fé, porque por isso que você precisa ter uma fé bem estruturada, porque você precisa se movimentar. E o medo traz paralisia. O medo faz com que você fique no mesmo lugar estagnado. Ou vá para caminhos que sejam curtos, enquanto a sua fé queria te levar para caminhos maiores, para caminhos extraordinários, que só você vivendo você vai conseguir entender. Um exemplo aqui pra gente entender o que é a fé na prática, de fato, é a mulher do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos na mesma condição, com o mesmo pensamento, com o mesmo cenário. Mas a partir do momento que ela teve a oportunidade de ouvir, porque a fé, ela vem de ouvir, e o que? A palavra de Deus. Ela ouviu a palavra de Deus, através de quem? Através de Jesus. Então, quando ela ouviu a palavra de Deus, aí ela tomou a iniciativa de parar de seguir o medo, de parar de seguir a insegurança. Ela falou, eu não posso, mas eu vou entrar no meio da multidão, porque se só tocar, eu vou ser curada. Gente, quem que falou isso pra ela? Quem que falou pra ela que ela ia poder ir lá, encostar, sabe, no manto de Jesus, no cordãozinho de Jesus, e ela ia ser curada? Se ela falasse assim, não, mas tem muita gente, vão me pegar no meio do caminho, não vai dar certo. E aconteceu o extraordinário? Eu te pergunto, ela ia ser curada? Às vezes a sua realidade não aconteceu ainda porque você não segue a voz da sua fé. E não esqueça, a sua fé, essa fé que está te guiando, é instrumento de Deus, sabe? Isso é uma coisa eterna que Deus colocou dentro da gente. Então, assim, a voz da fé, ela vai bem além daquilo que é lógico, além daquilo que pra gente é o normal, sabe? Mas a voz do medo, a voz da insegurança, a voz da incerteza, além de te paralisar, ela vai fazer com que você não viva o extraordinário. E assim a gente vê na história que ela toca. Jesus nem sabia, mas Jesus sabia porque ele era Deus, né? Mas ele, olha, eu vou falar pra você, ele parou a multidão e falou assim, quem que me tocou? Porque de mim eu vi sair poder, saiu virtude, nossa, saiu glória de Deus, gente, viva isso, não vai com tudo, um passo de cada vez, que a fé vai te ensinando, a fé vai te moldando, é uma coisa maravilhosa de se viver em Deus. A voz da fé não vai competir com a voz do medo, você vai precisar escolher ela, e quando você escolher a voz da fé, ela não vai mudar o seu cenário primeiro, ela vai mudar você, e consequentemente, você vai mudar o seu cenário. Esse foi o vídeo, eu espero que esse vídeo alcance quantas pessoas o Senhor quiser, porque tudo que Ele falou no meu coração, Ele tem me ensinado, eu tenho procurado transmitir aqui nesse vídeo da melhor forma para vocês. E por isso, se você escutou essa palavra e já quer também que outra pessoa escute, que você acha que outra pessoa também deve escutar, já manda para essa pessoa. O canal é pequeno, mas estamos em crescimento, por isso eu te convido a se inscrever, também dar o seu like, e se você quiser, pode comentar aqui como que tá sendo esse processo para você, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!